Graça e paz, igreja, amém? Amém. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos dar início ao culto dessa noite. Eu gostaria de pedir a cada um de nós, esse é o momento que nós entramos na presença do Senhor para cultuarmos ao Senhor. Então, como eu disse ontem, nós estudamos aqui hoje pela EBD, que nós possamos deixar lá fora tudo aquilo que possa nos impedir e tirar a nossa atenção de cultuarmos ao Senhor nessa noite. Amém? A Bíblia diz que o que for ligado na terra também terá sido ligado nos céus. Então eu gostaria de convidar todos nós a que estivessem completamente ligados no trono da graça neste momento. Vamos ter um momento de oração. Gostaria de pedir o pastor que nos elevasse a Deus em oração nesse momento. Maravilhoso Deus, eterno, sublime Pai, nós estamos na Tua presença, na Tua casa, ó Deus, quando o Senhor, ó Deus, há de ser honrado e glorificado através do louvor, através de todo o gesto de culto que vamos prestar a Ti. Ó Deus, que o Teu povo que entrar por essa porta, ó Deus, possa encontrar o caminho da Tua salvação. Ó Deus, obrigado, Senhor. Unge a voz dos Teus filhos que haverão, ó Deus, de prestar este louvor. Que cada um de nós sintamos, ó Deus, os cuidados, Senhor, sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho amado, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que nos trouxe, ó Deus, como cordeiro da Tua promessa. Por isso nós te exaltamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, nós vamos louvar o Senhor. Tem um hino muito bonito. Ele fala assim: existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. E que nessa noite nós possamos deixar o rio do Senhor passar pelas nossas vidas e nos transformar, de maneira que sejamos verdadeiros adoradores do nosso Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono,
tem um hino, ele é mais animado. Então eu gostaria que os irmãos cantassem, não apenas cantassem, eu gostaria que os irmãos louvassem ao Senhor. Esse fala assim: és tu, Senhor, a única razão da minha adoração. Queridos, que nós possamos servir ao Senhor em espírito e verdade, que nós possamos realmente servir ao Senhor, que nós não possamos apenas ser pessoas tradicionais, que congregam na igreja batista e um dia ou outro eu vou lá porque é bom, porque é legal, porque o ser humano, eu sou um cidadão de bem, e todo cidadão de bem frequenta uma igreja pelo menos uma vez na semana, mas que nós possamos ter e servir e adorar esse Deus maravilhoso e dizer para Ele que Ele é a única razão da nossa adoração. Sabe por quê? Porque eu confiei nele e eu fui ajudado. Quem aqui que confiou no Senhor que Ele te desamparou? Que dia que o Senhor desamparou você? Responde para mim. Agora dê um glória a Deus quem o Senhor ajudou. A salvação do Senhor é que nos alegra. Muitas das vezes nós estamos num culto como esse, com problemas que parece que não vai acabar mais nunca na nossa vida. Ao nosso redor estamos cheios de problemas, os problemas são grandes, mas o que faz o meu coração, a minha alegria de estar aqui, de poder louvar, adorar o Senhor, é a salvação que eu sei que eu tenho através da morte de Jesus Cristo, amém? Quem tem essa salvação, deu glória a Deus, Senhor. Então vamos adorar o Senhor.
nosso melhor. Tem um hino muito lindo, queridos. A letra é muito linda. Ele fala assim: escudo, todos nós conhecemos. Então eu não vou aceitar ninguém ficar sem louvar o Senhor nessa noite. Nós entramos aqui para cultuar o Senhor, não foi? Sim ou não? Então aproveite essa oportunidade, porque talvez seja a última para mim e para você. Adore, cultue o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Porque o meu fôlego é a tua vida. Quem foi? Lá no Éden, que soprou no boneco lá de barro o fôlego da vida. Não foi o próprio Deus? O meu fôlego é a vida do Senhor. E eu nunca vou me cansar de adorar o Senhor. Já vi fogo, terremoto, vento forte que passou na minha vida e com certeza na vida de vocês. Não é? Aquelas tempestades que dá vontade de voltar para trás. Aquelas tempestades que dá vontade de você desistir, largar tudo de mão. Mas o Senhor esteve, está e sempre estará do nosso lado. Amém? Porque Ele é o nosso escudo, a palavra dEle nos fortalece. Por toda a minha vida, Ó Senhor, eu te louvarei. ó Senhor, te louvarei, Levante uma de suas mãos assim, ó, e clame ao Senhor, e adore. pois meu fôlego é sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus está presente aqui, ouvindo o louvor. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, Aleluia, é mais doce do que o mel a tua voz, meu Senhor. é mais doce do que o Nos mel. tira, Senhor, da cova, se por acaso estiver alguém aqui nessa noite.
Porque esse Deus, amados, Ele é Deus que cumpre promessas. Podeis assentar. Enquanto eu louvava o Senhor aqui, eu até me emocionei, porque me lembrei das promessas que o Senhor fez, que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E nenhuma dessas lutas que a gente vive, quando minha mãe estava para morrer e o médico falou assim, doutor, e aí ele falou, Marcelo, ela morreu? Ele falou, não, ela está morrendo. E eu olhei para ela, vi ela morrendo e falei, Deus, eu não acredito que mãe vai morrer e eu não vou poder falar que ela foi para o céu, porque ela não foi, meu Senhor, porque ela não aceitou. E o médico do meu lado falava assim, ela está morrendo. Eu falei, Senhor, tanto que eu pedi, tanto que eu clamei, tanto que eu implorei, Senhor, me for da tua vontade, Senhor, dá ela só mais um minuto a consciência para que ela possa voltar e confessar o Senhor pode levar. Ele deu ela mais alguns dias. E eu vi ela virar e falar comigo assim, uai mãe, quer dizer que a senhora é crente? Sou, uai. Verdade? É. Amém? Amém. Porque esse Deus é o Deus que está aqui. É o Deus que cumpre a promessa dele nas nossas vidas. Então não desista dos seus familiares que ainda não servem ao Senhor. Ore por eles. Nossa maior luta, a nossa maior vitória é quando nós vemos a nossa família se derramar no altar do Senhor. Amém? Esse momento é o momento do nosso ofertório. E esse momento eu gosto de lembrar quando nós viemos aqui ofertar e dizimar. Muitos de nós achamos isso e que fazemos isso, que fazemos muito. Quando na verdade a maior oferta pelo pecado, a maior oferta que foi dada aqui nessa terra foi quando Deus olhou lá do céu e viu a humanidade caminhando de passos largos para o inferno e viu o Filho dele, o único, unigênito, sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, deixou a glória dele lá no céu e veio aqui na terra morrer no meu e no seu lugar. Então eu gosto sempre de lembrar que a maior oferta o Senhor Jesus Cristo já deu no nosso lugar. Amém? Deus enviou de pé, porque todo mundo já descansou. seu filho amado, Todo mundo de pé, só quem não puder mesmo. pra nos salvar Todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe cantar. e perdoar. Ressurgiu e vivo com o Pai.
vida do pastor nas mãos do Senhor. Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor sempre faz, Pai. Obrigada por mesmo, Pai, nós não merecemos, o Senhor sempre está, Pai, derramando a sua graça, Pai, e o seu poder, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Hoje, Pai, entregamos o nosso louvor, Senhor, em tuas mãos e tenho certeza, Senhor, que ele foi recebido. E agora, Pai, coloco em tuas mãos a vida do pastor que vai trazer a palavra e que essa palavra possa ficar intercalada, Pai, em nossos corações. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar em nossa compaixão. Boa noite, irmãos, graças e paz, amém? Amém. Noite maravilhosa, e nós louvamos a Deus pela grandeza do seu poder, pelos cuidados que Ele tem tido para com as nossas vidas. Essa noite muito bacana, muito especial, e Deus tocou no meu coração para convidar sempre o Júnior para que esteja aqui na frente, orando pela sua geração, tá? Pelos que adoram a Deus e têm aprendido o quanto é bom e importante estar na casa do Senhor. A Melissa vai orar, agradecendo a Deus por este privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Entrega a vida desse pastor, que ele possa falar do ministério de Jesus, Senhor, meu Deus, abençoa cada visitante, todos os presentes aqui, os que não puderam vir, Senhor Jesus, abençoa os que estão lá fora, naquele mundo perdido, Senhor. As crianças, quando saem, voltam para casa engravidando, Senhor. Coloca isso na mão do Senhor, meu Deus, sabe? Que eu oro para a sua mão, Senhor. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, quem são aqueles que estão nos visitando nessa noite? Levanta assim a sua mão, Senhor. A irmã da irmã, a prima da nossa irmã, aqueles lá de Frei Gaspar, já são nossos mesmo, né? Mas alguém? Todos a consideram-se da casa, na verdade, mas nós vamos agradecer. Lá atrás também nós temos mais um irmãozinho lá. Então nós vamos nos colocar de pé e vamos falar uma palavra bem graciosa para eles, que está no fundo do nosso coração, e com amor nós expressamos com gratidão aquela palavra que nós falamos. De que maneira? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Você que está mais próximo aí, dá um aperto de mão, tá? Que é muito interessante isso. Queridos, essa semana nós temos as nossas atividades, tá? Os 31 dias de oração em prol da família, ele não acabou assim. Acabou os momentos que nós estamos encontrando nas casas, mas lá na sua casa eu tenho certeza de que Deus, neste período também, Ele visitou a sua casa, e você tem que falar: Senhor, muito obrigado por o Senhor estar presente na minha casa. Então lá na sua casa você faz seu momento de oração, escolhe um momento, um horário na qual você pode sentar junto com o seu esposo, com o seu filho, e fazer um momento de dedicação a Deus, de oração, consagrando cada dia mais a sua família em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Mas olha, quarta-feira, né? Não é isso? Quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo bíblico. Queridos, vamos aproveitar a oportunidade, vamos vir para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu estou sentindo a falta de muitos irmãos na casa do Pai, viu? Então venha. Rapidinho nós passamos o nosso tempo aqui, tem sido assim para mim uma experiência maravilhosa. Então, queridos, venham. E depois também nós temos na sexta-feira nós temos nosso culto, que ele não vai ser aqui na igreja. A igreja vai ser transferida para um novo endereço. Sexta-feira vai ser lá no estabelecimento, não é isso? No estabelecimento do irmão Ademir, sabe? É de frente da sua padaria. Só você atravessar a rua que você já vai encontrar onde que é.
Tá bom? Então, lá vai ser às 19 horas, não é isso? Às 19 horas, sexta-feira. Então, fique atento, tá bom, querido? E no próximo sábado, os homens, todos os homens, por gentileza, não esqueça, nós teremos um encontro dos homens na casa do irmão Carlos. Quem sabe que é o irmão Carlos, levanta a mão assim, todos os homens. Olha, comprometa-se, não faça outro compromisso. Às 19 horas lá nós estaremos para junto. Nós temos aquele momento dos homens, tá bom? Lá na casa do irmão Carlos. E também, queridos, olha, veja bem, no próximo sábado, eu até coloquei no grupo, quem viu lá, nós temos o lançamento da nossa campanha de missões estaduais, né? Vai ser lá na primeira igreja batista em Teoflotone, no próximo sábado, de manhã, logo cedo, às 8h30 da manhã, vai ter um gostoso café, e depois nós vamos ter palestras, vamos ter um momento muito interessante com os promotores de missões, né? E depois teremos um almoço. Depois do almoço nós vamos estar liberados. Eu pretendo estar lá nesse dia. E se você quiser ir, por gentileza, me dê o seu nome até amanhã, porque é preciso colocar lá o nome de todos aqueles que vão. Eu tenho apenas um carro, mas aqueles que puderem ir, por gentileza, dê o seu nome até amanhã, tá bom? Para que a gente possa ir lá em Teoflotone para fazermos essa promoção de missões. Vai ter o pastor Carlos, que é o coordenador de missões na nossa região, coordenador missionário, tá, queridos? E temos também outras palestras que nós vamos ter. Então vai ser muito importante a presença de cada um dos irmãos, tá? Então, sendo assim, você está convidado. E quero dizer que o café da manhã e o almoço é 0800, tá bom? Mas nós não vamos só por causa do almoço. Ali vai ser um momento de experiência que nós vamos ter com Deus ali a respeito de missões, para que nós possamos iniciar a nossa campanha. No domingo próximo nós vamos lançar a nossa campanha de missões aqui. Depois eu vou conversar com a irmã Raíssa, tá, irmã Raíssa? Para que a gente possa fazer esse momento com muita alegria em nosso coração. Então, queridos, eu gostaria que os irmãos estivessem orando neste momento. Nós vamos orar. A irmã Marcela terminou aqui, ela teve que ir com uma certa urgência. O Davi, desde manhã, hoje ele nem teve na escola dominical, não está passando bem. Eu sou uma pessoa de sair para levá-lo ao médico, tá? Então nós vamos orar, colocando a vida do Davi nas mãos do Senhor, né? Então, em voz de agradecimento a Deus e colocando diante do Senhor intercessão neste momento, vou pedir a irmã Ziene que ore, irmã Ziene, pela vida do Davi, e colocando a vida dele nas mãos do Senhor, sob o cuidado do Senhor. A irmã Ziene também, que já está aqui no nosso meio, ontem não passou muito bem, por isso que ela não veio no nosso culto de ontem, né? Mas hoje, graças a Deus, está aí. Então, oremos ao nosso Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim. Mas ela tem certeza. Assim como ela está vendo várias alterações que o Senhor já tem feito na família dela, Sim. fazer comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Queridos, nós encerramos o nosso momento, ao qual nós já compartilhamos com os irmãos, mas nós bem sabemos que isso não pode ficar por esquecido. São momentos especiais, maravilhosos, na qual o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu queria fazer uma pergunta aqui, antes de ler o texto. O que é Jesus para você? Não precisa responder em voz alta, mas eu gostaria que você refletisse agora. O que é Jesus para você? O que significa Jesus para você? Amém? Pensou? Tem a resposta? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas lá no livro de Hebreus capítulo 1, de 1 a 6, nós vamos ver o que é Jesus, o que Cristo é. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1,
de 1 a 6. Os irmãos que puderem ler com a gente, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo de número 1 e a igreja responde com o versículo de número 2, que vai estar aqui no nosso data show. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras ao Pai pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. veio tanto mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todo o povo de Deus diz: Amém. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, que teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em nosso meio, desde o princípio deste culto, quando prestamos louvores a ti. Nós sabemos que a tua presença é real aqui neste lugar, por isso nós te adoramos, ó Deus, e pedimos, fala aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus, amém? Podem se sentar, meus queridos. O que é Cristo? Nós olhamos e vemos dentro da palavra de Deus algo muito tremendo. O que é Cristo? Muitos deixam de crer, ou muitos ainda não se aprofundaram para saber ou ter conhecimento de quem é Cristo. Mas para você, quem é Cristo? Quando a palavra de Deus diz que Jesus chegou diante dos seus discípulos, ali ele estava reunido, ele perguntou a todos os seus discípulos: quem diz vós que sois? Uns responderam: uns diz Elias, outros Jeremias, e foram falando um dos profetas. E vós, quem dizeis que sois? Que eu sou. Pedro, tomando a palavra, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, você revelaste aquele que realmente está com vocês, em outra palavra, mas que revela a salvação divina de Deus para a sua vida. O que é que você diz? Quem é Jesus para você? Se Jesus descesse lá dos céus agora e viesse aqui, logicamente que não vai acontecer dessa forma, o que você faria? O que você perguntaria a Jesus? Pare para pensar e meditar a respeito de tudo aquilo ali, porque a resposta de Pedro foi satisfatória, tanto que Jesus falou com ele: apacenta os meus cordeirinhos. Certamente nós olhamos e vemos o tanto que é importante nós valorizarmos algo que chama a nossa atenção. Esse texto que nós lemos mostra que Cristo é o começo, que o Cristo começa definido como herdeiro. Herança é algo ligado à própria pessoa. Uma herança ligada à própria pessoa, não é verdade? Você é filho, logo automaticamente que você é herdeiro daquele que é seu pai. Automaticamente você está no testamento do seu filho, do seu pai, né? Herança de família. Mas aqui está falando sobre uma herança muito maravilhosa, muito mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos, que podemos até mesmo imaginar. O nosso pensamento, a nossa memória, tudo aquilo que nós pensamos, mesmo que nós calculamos e pensamos a respeito dessa grandeza deste prêmio da herança que o Senhor tem preparado para nós, nós não temos capacidade de imaginar aquele lugar tão maravilhoso que Ele já preparou para você e para mim, para cada um daqueles que são co-herdeiros dessa promessa. Um herdeiro é aquele que aguarda para que possa realmente receber. Então nós, como co-herdeiros de Deus, quando Jesus veio para tirar o pecado do mundo, nós olhamos e vemos com promessa. Ele disse que ele ia voltar aos céus para preparar o lugar,
para onde ele esteja, estejamos nós também, né? É interessante que uma herança que os filhos recebem do pai, muitas vezes ele não gasta junto com o seu pai, porque o seu pai já partiu para outra vida e só após a morte que ele vai receber essa herança. Aí você pode parar para pensar e falar assim, mas o que tem a ver isso com o texto que nós lemos? Pensa bem, Deus dos céus, conhecendo e sabendo que o seu Filho amado já estava presente junto com ele, fez-se carne e habitou entre nós, movendo de graça e poder, ele veio a este mundo, mas ele não se usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou como filho enviado de Deus, e com a responsabilidade que o Pai deu a ele, veio determinado para salvar o mundo. Então ali está o Cordeiro de Deus que veio para trazer para nós a herança que é prometida a todos aqueles que creem e obedecem ao Filho de Deus. Nós olhamos e vemos, queridos, por natureza um direito de nascimento, para que se consigam herança de alguém, quando não se é seu descendente direto como filho, haverá necessidade de um testamento. A herança de Cristo é a glória de Deus Pai, que adquire um resplendor especial pelo fato dele ter resgatado a humanidade ao realizar a sua purificação por meio da sua morte e humilhante cruz e a sua ressurreição. Ali está a garantia da nossa herança. Queridos, quando nós olhamos para isso e vemos a respeito disso, você, para ter o seu nome escrito no testamento, mesmo que ainda você não é um filho da promessa, você pode certamente abrir o seu coração e receber esta herança, agora com uma condição: em vida você tem que citar o seu nome para Deus, confessando como o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa receber essa herança. Se você não receber essa herança, o direito dessa herança em vida, certamente após a morte você não vai receber. Essa é a grande decisão que nós precisamos de ter. Então nós olhamos para isso e vemos realmente que você já tem seu nome escrito nesse testamento da promessa dada por Deus, ou como está a sua vida, né? Conversava com um rapaz essa semana e ele disse para mim o seguinte: veja, pastor, eu já fui membro de uma igreja batista há tantos anos atrás, mas eu não sei por que eu me desviei, e hoje, sabe como é que eu vejo a figura daquele rapaz? Uma possessão demoníaca tão grande que para a vida dele dá uma impressão que não tem mais solução, dá uma impressão que cometeu algo tão desastroso que levou certamente à condenação. E quando nós estávamos conversando sobre isso, eu disse para ele o seguinte: olha, veja bem, a promessa ela está direcionada a você, agora o direito, quem tem que tomar essa decisão é também você. Eu não posso tomar decisão pelos direitos de ninguém, mas eu posso direcionar. Nós somos cordeiros dessas promessas, e essas promessas que o grande sumo sacerdote que veio a este mundo, nem Melquisedeque, foi considerado superior a Jesus, o próprio Jesus sendo o Filho de Deus. Nem os anjos do céu, ali os anjos dos céus foram colocados para adorar ao próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, a própria condição nos dá o direito dessa salvação, com promessa dada pelo Pai e com o Filho se consuma em nossas vidas. Precisamos fazer valer essa promessa ao nosso Deus. Então nós olhamos e vemos, essa morte e ressurreição é o testamento por meio do qual sua herança se estende também a nós, que não temos direito natural a ela, não é pelos nossos méritos, foi Ele que deu a sua vida por nós, não temos nenhum mérito, mas o mérito que Jesus deu por nós lá na cruz. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Nós cantamos um canto assim: meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é o Deus de amor. Minha alma, ela se revela a respeito disso com gratidão a Deus, pela forma que Ele se manifestou a nós. Ele veio aqui neste mundo com uma missão única, de restaurar,
de levar o homem à regeneração dos seus pecados, a trazer aquelas nações que estavam circunvizinhas ao povo de Israel, para que pudesse também se tornar coerdeiro da promessa de Deus. Todos têm direito nessa salvação. Este é o amor do nosso Deus, que está estendido a todo momento em favor da vida daqueles que obedecem à palavra de Deus, daqueles que deixam para trás a sua vida de pecado e vivem debaixo da graça do Senhor. Então nós olhamos e vemos essa satisfação e o prazer que nós temos a ver do Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Sabe, queridos, quantas vezes, quando nós olhamos para Moisés, né? Nessa semana em algum culto, eu não me lembro qual foi o pregador que trouxe essa palavra, mas ele falou sobre Moisés e disse o seguinte: quando Deus mandou que Moisés fosse, Moisés deu várias desculpas, mas Deus simplesmente falou assim: olha, diga que eu sou, me enviou. Era o suficiente para libertar o povo. Se Faraó, com seu coração endurecido, ele voltasse para Deus e liberasse o povo, automaticamente não tinha acontecido tamanha tragédia que aconteceu. Sabe, quando nós olhamos para essa graça salvífica dada pelo Senhor Jesus, e quando nós vemos que é os pais pelos profetas, né? E nós olhamos para o exemplo que eles deixaram para nós, exemplo de fidelidade, de amor, de paz, de bondade, de espírito, até mesmo de mansidão. Embora Moisés, ele não era tão manso, mas quando viu alguém maltratando um da sua nação, o que ele fez? Ele foi lá e desferiu o seu cajado contra um egípcio e levou-o à morte. E aquilo fez que ele distanciasse do seu povo e foi para o outro lado. O quanto Deus providencia no meio do deserto para que ele possa ter um encontro satisfatório com o autor e consumador da nossa fé. Ali o profeta, aquele homem de Deus que ali está, Deus fala com ele, e seu sopro lhe dá conselho, enche-o de esperança. Ele volta novamente agora com uma roupagem diferente, sabe o que é? Porque ele estava convicto naquilo que ele estava crendo. Ele estava convicto da ordenança que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado a ele. E disse: olha, e quando ele falou que ele era pesado de língua, ele disse: olha, você pode ir, lá tem Josué, lá tem Caleb, tem tantos outros que podem falar por ti, porque ele falou que ele de repente era pesado de língua. Não diga, querido, algo semelhante a isso, mas confia unicamente na promessa do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo, ele está falando de cima a baixo, não foi de baixo para cima. Nós ouvimos isso também ao decorrer deste período, desses 31 dias, o quanto é maravilhoso nós guardarmos e aplicarmos em nossa vida, sabendo que tudo aquilo que o Senhor produziu em nosso favor tem o seu valor primordial, é algo dado por Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de valorizar, queridos, essas promessas do Senhor que é feita a nós, né? Quando ele fala isso como através de Moisés, através de Josué, através de Caleb e de tantos outros, antigamente ele falou com Isaías que há mais de 1000 anos antes, ou 750 anos aproximadamente, anunciando que a vinda do Messias viria. Falou através de Miqueias também que viria Jesus, o Filho de Deus, para que pudesse salvar o mundo do seu tão terrível pecado. Tudo isso fez-se valer naquele que é o Filho de Deus. E nós olhamos e vemos: ali está a nossa herança, que através do seu sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário, fez-nos valer o direito da nossa salvação. Amém, queridos? E o que você tem feito? Quem é Jesus para você? O que ele significa nessa noite para você? É importante nós observarmos aquilo que a palavra de Deus ensina e fala: o que constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem é esse? Jesus. Ele estava presente junto com o Pai ali na própria criação, né? A palavra de Deus diz que ele fez-se carne e habitou entre nós. Movido pela tua graça e poder, ele se manifesta como filho, e a obediência até a morte de cruz. E nós olhamos para isso e vemos, queridos, como desmerecer algo de tamanha grandeza em nosso favor. Como o homem pode viver sem Deus? O que Jesus significa para você? Olha, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador,
e Ele pode ser o seu Senhor e o seu Salvador também, para que nós possamos juntos tornar-nos galardoadores das bênçãos celestiais que está proposto para todos nós. E Ele diz na sua palavra: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, portanto não creu no unigênito Filho de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Então o que está faltando para que você possa selar o seu nome escrito no livro da vida, no testamento dado por Deus através de Jesus, e o livro está nas suas mãos para escrever o seu nome, e assim você tem esse direito? Porque tarda em pedir permissão até mesmo à sua própria carne e falar assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Sabe o que vai acontecer? O Senhor, Ele está escrevendo com o seu sangue precioso, que está sendo lavrado por você, por mim, para que você tenha comunhão plena com o Senhor e tenha a viva esperança, não simplesmente de viver uma vida simplesmente de aventura, mas uma vida de certeza de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, para nos tornarmos o herdeiro das bênçãos celestiais. Aí Ele fala bem assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentado por todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra majestade nas alturas. Lá o Senhor está. Ele fez um retorno ao céu. Ele chamou os seus discípulos, e teve 120 aproximadamente que estavam ali naquele momento, quando Ele despediu e disse: olha, vou ao Pai e derramarei o meu Espírito que há de vir sobre vós, para que vocês sejam testemunhas vivas por onde vocês passarem. E a palavra de Deus diz que todos os olhos que ali estavam viram Ele subindo. E de repente alguém ao olhar para assim: varões galileus, o que estáis a ver? Este mesmo Jesus que vocês estão com seus olhos vendo, subiu um dia, Ele voltará. Ele estava presente no meio deles, e a palavra de Deus diz que Ele veio para o que era seus, e os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ali está selado a herança que Ele tem preparado para mim, para você e para cada um de nós. Amém, queridos? Amém. É isso. Precisamos de valorizar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em termos de caráter, a vida de Cristo na terra foi exatamente o que Deus é. Em Filipenses capítulo 2, de 6 a 11, nós podemos ver essa expressão, e nós queremos ler Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém, queridos? Amém. Este é o meu Jesus. Este pode ser o seu Jesus. Amém? Amém. Então nós olhamos e vemos essa natureza do pecado que antes operava em nós e nos deixávamos até mesmo confusos diante de tal situação. Esse Jesus veio para lavrar certamente a nossa sorte, para nos levar até a presença dos santos que Ele tem preparado para nós. E olhamos e vemos, queridos, o tanto que é importante essa vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no versículo 5 ele fala bem assim: ao qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho. Ele não disse isso para os anjos: tu és meu filho. Mas para Jesus, todos têm que se dobrar diante dele, porque este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer de chamá-lo de filho. E o filho que obedece ao Pai, certamente ele é bem sucedido. Nós olhamos para essa experiência e vemos que ele foi ali, passou pela morte de cruz. É um momento ele quis renunciar e disse: ó Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade.
E o Pai não afastou dele aquele sofrimento, mas depois da morte ele ressurgiu, e com grande esplendor ele se posicionou ao céu. Lá ele está à destra do Pai como nosso grande advogado fiel, intercedendo por mim e por você, pelos nossos pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Precisamos de valorizar, queridos, tudo isso a qual o Senhor tem dado a nós. E nós vemos dentro da própria palavra de Deus, Paulo registrando o caráter de Cristo. Por Cristo ter representado Deus na terra com exatidão. Ele é o mais elevado dos seres que já viveram nessa terra. Satanás desejou ser o mais elevado dos anjos, mas Cristo o superou e o viu publicamente no próprio Deus, para que toda criatura o soubesse: tu és o meu filho amado, a quem me compraste. Queridos, quando nós olhamos e vemos o que nós estamos fazendo da nossa vida, você tem dito para a sua família, para os seus filhos, quem é este Cristo? O que ele significa para você? Os seus filhos têm o conhecimento dessa verdade que está sendo aplicada no seu coração, para que eles também, através da sua experiência de viver uma vida digna diante do Senhor, para que eles também possam obedecer a vocês como pais, a mim como pai. Às vezes eu fico retardando a situação de tomar uma decisão, porque às vezes eu fico preocupado o que os outros vão pensar de mim. Tem um canto que nós queremos assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então, se nós queremos Deus, abrimos mão dos nossos delitos, dos nossos pecados, da vidinha realmente que ela pode trazer para nós até um certo conforto, mas abandonando as coisas que machucam e ferem a nossa alma, para viver no regozijo do Senhor. Porque no tempo certo a glória de Deus se manifestará em nossa vida, e assim nós vamos ser recebidos pelo Senhor nas alturas, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém, rapaz. E nós olhamos para todas as coisas, para a gente finalizar essa palavra. Quando nós olhamos, o Pai sabia que ele era seu filho, mas era preciso que também os homens o reconhecessem. Preste atenção numa coisa: Deus sabia que Jesus era o seu filho, desde lá dos céus, quando ao seu lado ele estava desde a criação. Mas inteiramente o homem se desvia e cai no pecado, e assim conhece um mundo na qual não é o mundo que fora aquilo que Deus gostaria que o homem vivesse. Deus criou tudo para o louvor, criou o homem para o louvor da sua glória. E nós olhamos e vemos que o homem distancia dos preceitos de Deus e se esvazia de Deus, e vai para o mundo e faz coisas que realmente deixa de ter essa esperança dada por Deus. Mas eu digo uma coisa para você: pai, mãe, vocês, todos nós que aqui estamos, avós, que às vezes têm cuidado dos seus filhos, dos seus netos, pensa numa coisa: não perca o seu referencial. Nunca é tarde para nós nos aproximarmos de Deus. Nunca é tarde para nós nos posicionarmos em oração diante de Deus como grande intercessor que nós precisamos ser. Preste atenção naquilo que a promessa de Deus está sendo dirigida a nós. A cada momento, abraça o seu filho, converse com ele, inculque na sua mente aquilo que vem do Senhor. Não é fazer uma lavagem cerebral, não, é algo que vem de Deus, é algo puro, é algo santo, é algo agradável, é algo para o seu futuro, para que eles não venham desviar do caminho do Senhor. E nós precisamos de valorizar essas questões. Em termos práticos, o que isso nos ensina? Ensina que Pai espera que reconheçamos a soberania de Cristo sobre nós. Quando a gente olha para a figura daquele chamado filho pródigo, que pegou a parte da sua herança e gastou tudo. Uma coisa que eu olho para isso, às vezes, queridos, nós temos, ou muitas pessoas têm recebido a sua herança aqui e têm gastado nos seus delírios, nas suas paixões, em tudo aquilo que não agrada a Deus, e esquece de que um dia vai dar conta disso tudo a Deus. Recebe e convida e vive uma vida que desagrada a Deus.
Talvez você, nessa cidade, ou na cidade circunvizinha, por onde você passa, você conhece pessoas que assim viveram, que hoje não tem nada, mas sente vergonha também de voltar para o seio da sua família, porque vai voltar de mãos vazias, mas pode voltar com o coração cheio de esperança. Aquele jovem, ele não tinha mais nenhum direito, mas quando ele reconhece a sua fragilidade, da herança que ele jogou tudo para trás, desperdiçou tudo, diz a própria palavra de Deus, e quando ele buscava, ninguém lhe dava nada, mas quando ele tinha, certamente os seus amigos estavam em volta de si. Acabou? Acabou. Mas um dia ele reconheceu, porque ninguém lhe dava nada. Ele disse: voltar-me-ei e irei ter com meu pai, e lá eu direi: Pai, pequei contra os céus, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me, Senhor, como um desses teus trabalhadores. Somente isso é o suficiente. Ter uma caminha quentinha, né? Ter um chazinho de manhã, um cafezinho de manhã nas noites frias, ter aquele almoço gostoso, tudo isso que era direito que ele tinha, ele achou que não tinha mais. Mas Deus, Ele quer retomar a direção da sua vida. Aquele pai todos os dias o aguardava para que ele pudesse ser arrebatado dos seus pecados, daqueles delitos que ele tinha cometido. Todos os dias o Senhor lá dos céus, Ele contempla os maus e os bons, e o seu coração chora por aqueles que ainda estão em falta, porque nós bem sabemos que os dias estão próximos, e aqueles olhos que viram Ele subir, um dia vocês verão, Ele voltará para buscar a sua igreja. Que parte você tem dessa herança? O que você faria se Jesus entrasse hoje aqui? O que você faria se Jesus descesse hoje aqui para buscar a sua igreja? Talvez você poderia pensar: ah, Senhor, não vem hoje não, não vem hoje não. Mas todo dia você diz: Senhor, não vem hoje não. Amanhã também não, Senhor. Deixa para vir daqui a 20 anos, que eu já estou bem mais experiente, né? Louco. Que tens preparado? Para quem será? Que tipo de herança você tem esperado do Senhor? Aqui ele diz: o que é Cristo? Lá no versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentador de todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do pecado, ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. É para lá que nós vamos em nome de Jesus. Mas para isso você tem que tomar a sua decisão. Não importa simplesmente dizer que é filho, mas o mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, ele diz: ser fiel. Por mais que você se assemelhe na sua experiência de falar: puxa vida, eu quero ser um crente, eu quero fazer parte da família Betel. Que bom que você faz parte, mas faça parte daquele povo que está separado para ir para os céus, porque a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Então, queridos, clame pela majestade e pela glória do Senhor, para que o seu nome seja honrado, e assim o Senhor derramará as bênçãos cada dia mais sobre a sua vida, e você entra nesse processo de santificação e vai purificando a sua vida, para que um dia você possa encontrar com o Senhor e dizer assim, Ele vai falar: bem-vindo ao céu, que foi prometido a vocês, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre em nome de Jesus. Como está a sua vida, meu irmão? De que forma você tem parado para pensar a respeito da sua salvação? Ela é individual, ela torna-se coletiva quando nós estamos junto com o povo de Deus, mas você precisa também ser este povo, cordeiro dessa promessa, ao qual o Senhor separou e tem dado para você e para cada um de nós. Você crê nisso, amém? Amém. Então nós vamos orar. Eu não sei como está a sua vida, não vou te convidar você para que venha aqui à frente,
mas daí do banco onde você está, você pode vir aqui à frente, na sua decisão que você precisa de tomar. Talvez muitas coisas na sua vida não tenham dado certo. Isso não é normal. Não quero dizer que tudo tem dado certo na minha vida, que tem muitas coisas que não acontecem como eu quero, mas todavia quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, nem sempre o querer de Deus é o nosso querer, mas que faça cumprir na nossa vida aquilo que é o querer de Deus, para que façamos a vontade daquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. O nós precisamos de crer. Nós vamos orar neste momento. Se você gostaria que nós orássemos pela sua vida, de repente com esse gesto, é só você levantar a mão assim, ninguém vai olhar para trás para saber se você, só quem está atrás de você que vai ver você com a mão levantada, certo? Mas quem está aqui na frente não vai olhar para trás para ver o que, se você levantou a mão ou não, mas você pode levantar assim que nós vamos orar pela sua vida. Amém, amém. Glória a Deus. Sim. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Mas alguém gostaria que nós orássemos pela sua vida? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Ok. Vamos orar pela mamãe. Vamos orar por ela, né? Então esse é o momento que nós podemos orar. Eu gostaria de pedir agora nesse momento, antes de eu fazer uma oração, pode ser pela sua esposa, pode ser pelo seu irmão que está ao seu lado. Eu gostaria que você, até mesmo no silêncio onde você está, você colocasse a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e orasse por ela, intercedesse por ela agora, em nome de Jesus. Se você estiver atrás, você pode colocar a mão no ombro da pessoa da frente, mas fale com Deus agora, intercede por essa pessoa que está ao seu lado, pelo seu esposo, pela sua esposa. Ore por ela, ore. Pode, atendia. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos porque somos a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nos tornamos coerdeiros da tua promessa. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está presente aqui em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por cada vida que entrou aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, que cada um, ó Deus, sinta o poder do Senhor e através da tua graça possa abundar na vida de cada um dos teus servos, que abundantemente nós possamos viver aguardando a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez coerdeiros da tua promessa, e por isso clamamos a ti, por aqueles que estão enfermos, por este surto de gripe, ó Deus, que está atacando as pessoas, principalmente os mais velhos, os mais debilitados. Nós apresentamos a ti e repreendemos essas enfermidades, ó Deus. Abençoe os teus filhos, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para nós, o teu povo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós de costume, toda
todo primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Então, uma mesa muito bonita, muito linda, né? A palavra de Deus diz que todas as vezes que nós comemos e bebemos deste cálice, lembramos do Senhor até que Ele venha. E nós estamos gratos a Deus, porque Paulo, ele tendo a preocupação com a igreja de Corinto, que desordenadamente eles comiam. Às vezes é como se eu fosse fazer uma ceia na minha casa e convidasse a irmã Raíssa, mas o seu esposo, convidasse os seus pais, e não convidasse mais os outros irmãos, porque eu só queria que recebê-los na minha casa para aquele momento da ceia. E assim eles faziam. Mas muitas vezes eles faziam isso até no pátio do templo ali, aonde que era um lugar sagrado, dado para que eles pudessem cumprir aquela ordenança que o Senhor havia feito. Mas graças a Deus que não é assim na nossa vida. Nós estamos aqui porque entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós participamos deste momento porque é um memorial dado pelo Senhor, com grande respeito e grande carinho que nós temos, até mesmo com aqueles que ainda não são membros da igreja. Aquilo que nós acabamos de pregar, o que está faltando em você? Pare para pensar a respeito disso. Eu já disse isso e repito sempre. Dói no meu coração quando nós vamos participar deste momento, que nós vemos aquelas pessoas que nós tanto amamos, que convivem conosco, que ainda não tiveram esse preparo para participar deste momento. Mas nós não estamos aqui para julgar, mas tudo aquilo que nós queremos fazer, sabe o que é? Te motivar, te incentivar, para que você receba da parte do Senhor aquilo que também Ele nos entregou. Ele disse que na noite que ele foi traído, Ele tomou o pão e deu graças, e havendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice do meu sangue. Toda vez que beberes o fruto da vida, lembrai de mim até que eu venha. Sabe o que? Fazer deste memorial aquilo que apraz aos olhos do Senhor. Comer deste pão, que na verdade não tem nenhuma essência que traz para nós algo que seja de cura, ou que traz alguma libertação. Mas sabe por quê? O que trouxe para nós a nossa libertação foi o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Foi o corpo de Jesus que foi dilacerado lá na cruz do Calvário. Mas Ele diz: fazei isso em memória de mim. E Ele fala: e todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, lembrai da minha morte, até que eu venha, até que Ele venha. E essa noite eu quero convidar os nossos irmãos diáconos dessa igreja para que venham aqui à frente. Neste momento nós vamos servir a ceia do Senhor. E para tanto, eu gostaria que você, ao sentir realmente de fato essa comunhão com o Senhor, de estar presente na casa do Senhor, e gostaria, de repente, se você ainda não tem esse preparo, mas gostaria de fazer, muitas vezes aquilo que nós falamos, talvez você já tenha até no seu coração um desejo, mas não deixa que esse desejo do seu coração, ele possa passar por você, e você deixar de gozar deste privilégio. Sabe por quê, queridos? O Senhor Jesus, naquela noite que ele passou e provou a morte, ali Ele estava tomado de muitas dores, porque na sua própria mente Ele já estava sofrendo angústias, exatamente pelo fato de que até mesmo as gotas do seu rosto, do seu suor, caíram como gotas de sangue pelo chão. E muitos que estavam ali, seus próprios discípulos, puderam ver isso, o sofrimento que Ele estava tendo, até antecipadamente. Sabe por quê? Porque a dor era sufocante, era muito terrível. Sabe, antes de nós distribuirmos o pão e o cálice, eu quero convidar os irmãos do Ministério do Louvor para que venham à frente. Nós vamos cantar uma canção, não vamos? Então pode vir, queridos, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, queridos. Jesus, Ele não abriu mão de Judas, não. Jesus não abriu mão de nenhum dos seus discípulos. Embora Ele sendo
aquele que pronunciou como aquele que seria o traidor, mas Jesus não o chamou para que ele pudesse ser traidor. Jesus o chamou para ser o seu discípulo. Até Judas meteu a mão e comeu e disse: porventura sou eu, Senhor, porventura sou eu. A palavra de Deus diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Essa é uma noite que nós podemos realmente relembrar aquele sacrifício de Jesus e pensar dentro de nós. Não é o pastor que nos fala que está aqui para chegar e está examinando: olha, fulano não pode participar. Não, é você e Deus. Mas eu gostaria que você fizesse isso de forma amável, de forma consciente. Se você ainda não está preparado, procure o mais rápido possível. O pastor dessa igreja que nos fala, ele teria o prazer que todos que estão aqui estivessem participando deste momento, né, diáconos que aqui estão. Esse é um desejo muito grande no nosso coração. Não é que nós somos melhores do que ninguém, é porque um dia nós entendemos que o sacrifício de Jesus precisava fazer valer por nós. E assim, quando foi proferido este momento, nós vemos que muitos participavam de forma indigna, mas Jesus, Ele está a oferecer o seu corpo e o seu sangue de forma simbólica, para que nós possamos participar deste momento. Um dia um rapaz faltava pouco tempo, mas pouquíssimo tempo para a ceia do Senhor. Na igreja que ele fazia parte, não era todo mês. E ele sentiu um desejo no coração e falou assim: pastor, também preciso, eu quero fazer parte dessa comunhão. Mas ainda eu não desci as águas, eu preciso fazer isso. Eu falei assim: o que você diz com isso? Sim, eis aqui a água que pede ser batizado. Você crê? Creio de todo o meu coração. Naquela mesma noite de batismo, da ceia, ele foi batizado. Ele já conhecia a palavra. Faltava alguma coisa, e aquela coisa que faltava era simplesmente a sua decisão. Como é gratificante de poder participar deste momento, que é tão bom participar deste momento, que às vezes 30 dias dá uma impressão que está demorando, não é verdade? Mas Ele fala na sua palavra todas as vezes. Ele não disse que é para fazer amanhã ou daqui a 30 dias, não. Os judeus faziam isso no tempo da Páscoa. Era de ano em ano que eles celebravam a Páscoa. Mas mesmo assim, Jesus veio para cumprir toda a tradição dos judeus. Ele não abriu mão de cumprir, mas Ele deu também a sua vida e falou assim: agora, daqui para frente, vocês vão fazer isso todas as vezes que lembrares de mim, até que eu venha. Então, queridos, nós vamos cantar uma canção. Os diáconos vão passar com o pão e o cálice, e você automaticamente vai receber o pão e o cálice. Depois nós vamos dar graças ao Senhor pelo pão e pelo cálice. Primeiramente pelo pão, e depois de cear, nós vamos também beber o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Certamente nós olhamos e vemos: o Mauro está muito feliz que pela primeira vez ele completou mais de 18 anos, nosso diácono, né? E nós louvamos a Deus por isso. A irmã Cristina também, né? Então, só alegria em nosso coração. Nós vamos cantar esse hino. Enquanto nós cantamos, você que vai participar deste momento, nós temos o irmão Ivan, que está aqui na nossa mídia aqui, né? É nosso diácono também. Ele está rindo com grande alegria no seu coração, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Aquele que for participar conosco nessa noite, mesmo que você seja membro de uma outra igreja evangélica, que está aqui conosco, e creia nessas promessas. E lá na igreja onde que você é membro, você está em comunhão com a sua igreja, mas também atenta
pelas nossas doutrinas, que somos batistas. Não que nós somos melhores do que ninguém. Eu sempre penso a respeito disso, não somos melhores do que nenhuma outra denominação. Não. Nós temos um Deus, que nós cantamos que não há Deus maior, não há Deus melhor, quanto o nosso Deus. Amém, queridos? Então vamos nos colocar de pé, aqueles que vão participar deste momento, para receber o pão e o cálice, em nome de Jesus. Rude cruz se ela um dia fugiu com emblema de vergonha, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para abrir minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu vou proclamar. Deus diz no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos servir aos nossos diáconos e também ao ministério de louvor que está aqui à frente. E logo em seguida nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo pão, e depois nós vamos comer todos juntos em nome de Jesus.
queria fazer uma pergunta. Alguém deixou de receber os elementos, o pão e o cálice? Não, né? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo pão que simboliza o corpo de Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E de irmão, só que nos leva a Deus nessa oração. Grande Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa para louvar e engrandecer somente a ti, Pai. Amém. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor já tem nos abençoado com a palavra, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui fazendo a tua ordenança, Pai, que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor deu o seu Filho para morrer naquela cruz, para livrar-nos dos nossos pecados, meu Deus, coisa que nós não podemos fazer, Pai. O Senhor mandou o seu Filho Jesus para fazer por nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por isso. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos em memória de Jesus. Comamos. Semelhantemente, também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Então é um momento que nós participamos para a honra e para a glória do nome do Senhor, valorizando assim o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz do Calvário. Imagina se nós não fizéssemos esse valor, o que seria? Nós cantaríamos assim? Não! A nossa voz seria escondida, mas tudo que nós temos é escondido atrás da cruz de Cristo, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Então nós vamos dar graças agora pelo cálice que simboliza o sangue de Jesus. Vou pedir ao irmão Milton que vai orar. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu sacrifício ali naquela cruz, Pai, onde o qual, Senhor, não seria possível nós estarmos aqui hoje para louvar, glorificar e bendizer o teu nome. Pai, te agradecemos também, Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Pai, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando a graça da tua presença em nossas vidas, Pai. Guarda-nos, ó Deus, essa tua palavra em nossos corações, Pai, para que possamos dar bons testemunhos dela na sociedade, Pai. Deus, continue conosco nessa semana que se inicia, Pai, nos protegendo, nos dando livramento, nos dando entendimento, Pai, que não há outro Deus senão a Ti, Pai. Já que pronto, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos todos em memória de Jesus. Levamos. Graças a Deus. Queridos, vamos sentar? Mais? Vamos sentar agora? Vamos próximo. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer o amor proclamar. Levarei eu também
para recebermos a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do teu povo reunido, não só agora, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: amém. 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 Chegamos ao final do nosso culto, querido, mas não encerrou por aqui, porque está dando só 2:30 da tarde, né? O nosso reloginho ali. Mas os irmãos, veja bem, nós temos um lanchinho lá atrás. Não queremos que você saia sem comer no lanchinho, tá bom? Quem sabe você comendo aquele lanchinho que está tão gostoso. Eu não comi não, sabe? Mas eu sei que está gostoso, porque as mãos que fizeram são mãos benfazejas. Então nós vamos sair para lá e vamos lá para comer aquele lanchinho gostoso lá e tomar. Tem caldo de cana, tem guaraná, tem outros refrigerantes lá também, entendeu como é que é? Vamos colocar lá na mesa e vamos beber esse caldo de cana, tomar o refrigerante que tiver e comer aquele lanche tão gostoso em nome de Jesus. Vamos lá, queridos?